É Dia das Mães. Mas todo dia deveria ser Dia das Mães. Sabe por quê? Elas são sensacionais. Cuidam da gente o tempo todo. Até elas dão agora. Elas têm paciência. Mais ou menos. Elas são lindas. Elas são muito carinhosas. Por tudo isso e muito mais, beije muito a sua mamãe. E não esqueça da vovó. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Hoje é o Dia das Mães. Parabéns a você, mamãe. Eu queria que você se desse um abraço. Por favor, receba o nosso abraço. Se tem alguém perto de você que pode dar um abraço, faça isso agora. Se tem alguém perto, faça isso. Que gostoso. Dia especial. Parabéns a você que é mãe biológica. Parabéns. Parabéns a você que adotou filhos do coração. Temos em nossa igreja várias famílias que adotaram filhos do coração. Que coisa linda transformar a história de uma criança porque eles são adotados no coração. E parabéns também a você que se relaciona com filhos adotivos, irmãos e irmãs da igreja, que por alguma razão adotaram você ou você os adotou. E nossa igreja é conhecida por isso. Somos muito abençoados. Às vezes jovens casais que moram longe da sua família, encontram aqui um pai e uma mãe, encontram aqui uma referência familiar. Que coisa boa nós temos como igreja isso. Se você não tem aí um filho adotivo do coração, uma filha, dê uma olhada em volta e abrace essa pessoa. Se ela não tem família por aqui, essa é a boa hora para você fazer isso. E espera um pouquinho mais e você já vai poder convidar para tomar café lá na sua casa. Vai chegar esse tempo, não vai? Amém? Ai, falta pouco, gente, falta pouco. Relacionamentos ricos, significativos, como é gostoso vivemos em igreja assim. Hoje nós vamos estudar um pouco a vida de Ana, a vida da mãe de Samuel, do profeta, do grande profeta Samuel. E essas tristezas da pandemia que nós temos vivido, esse tempo de estresse, de dificuldades que nós temos passado, talvez nos ajude a entender um pouquinho como estava a vida de Ana. Ela estava casada com Eucana e, embora fosse amada pelo marido, ela vivia num lar com muita rivalidade, com muita tristeza. Ela tinha muita angústia de alma, porque ela não podia ter filhos, e Ana sofria muito. Um lar dividido traz uma carga emocional absurda. Talvez você possa se identificar com Ana e dizer, eu sei o que é viver com uma carga emocional, com frustração, com angústia no coração. Eu consigo me colocar no lugar de Ana. E quando nós nos colocamos no lugar de Ana, parece que a experiência que ela teve há tanto tempo atrás pode nos ensinar alguns princípios, alguns valores eternos que vão nos orientar para a vida. Alguns até diziam que Ana não era amada de Deus, imagine, porque ela não tinha filhos. Mas Eucana era um homem temente a Deus, e Eucana leva sua esposa para o templo. E eles vão ali para adorar a Deus, presencialmente, em comunidade. É importante essa adoração comunitária do povo de Deus. Isso que vocês estão experimentando aqui é muito importante, faz parte da experiência cristã. A fé cristã não é uma fé individual, ela é uma fé comunitária. Não há como vivenciar o cristianismo e a salvação em Cristo, senão em comunidade. Nós vivemos tempos em que fomos forçados a nos esconder em casa, a estarmos em casa, e pela graça de Deus, através da transmissão online, foi possível que nós mantivéssemos algum vínculo entre nós, e é possível que nós estejamos nos comunicando e adorando a Deus juntos. Isso é ótimo, graças a Deus por isso. Mas existe mais na vida cristã do que simplesmente eu sentado na minha sala, vendo as pessoas adorando a Deus. Eu queria convidar você que ainda não voltou para a adoração comunitária, que você volte para a adoração presencial. Nós ainda temos um culto hoje às 19 horas e vamos ter mais bebês sendo apresentados, gente. Bebês continuam chegando.
É interessante porque no Velho Testamento eles iam a Jerusalém no templo, porque existia essa necessidade. Nós não vamos mais no templo por ter necessidade de apresentar sacrifícios, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, já foi sacrificado de uma vez para sempre. Mas o sentido de ir ao templo para adoração comunitária e reafirmar a fé em conjunto permanece. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Unidos pela mesma fé. Dê uma olhadinha em volta. Separados nas cadeiras, com toda a segurança. E nós queremos que você, que ainda não voltou, que esteja voltando. O Ministério Infantil já está começando a se reunir. E as crianças estão começando a vivenciar ali, estão começando a voltar para a escola. Deus está nos permitindo um recomeço. Na quarta-feira, as mulheres terão um Entre Amigas aqui, com todo o protocolo. Vai ser bênção. Quinta-feira, o culto de cura e libertação. Que culto abençoado. Pastor Klein estava pregando recentemente no culto de cura e libertação, não é mesmo, Pastor Klein? Culto de bênção. Quando você vem para um culto desse, sua alma também é aquecida de uma maneira diferente. As gerações já estão se encontrando na sexta, no sábado. O povo de Deus reunido, adorando a Deus. Mas sabe, toda a história de Ana começa quando ela vai com seu esposo, e isso acontece lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1. E ela vai com o esposo para adorar a Deus. E ela começa a abrir o seu coração, a derramar a sua alma, porque ela tem uma certeza no coração dela. Ana sabia que Deus era o seu refúgio. Aquele que é socorro bem presente na angústia. Quantos aqui têm certeza que Deus é o seu refúgio? Essa é a experiência de Ana. E quando nós lemos essa experiência, nós dizemos, mas eu já vivi isso. Eu já tive momentos em que derramei a minha alma e eu experimentei a presença do Deus que é refúgio. Se você olhar o versículo 9, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o sacerdote Eli vem, conversa com Ana, tem uma situação constrangedora entre os dois, e finalmente tudo é esclarecido, e o sacerdote Eli ouve Ana dizendo, estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. E no versículo 17, ele responde, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Ana sabia que Deus era o seu refúgio. Em tempos como esse que nós vivemos, mais do que nunca, nós precisamos viver com essa convicção que Deus é o meu refúgio. É para lá que eu corro, é para a presença dEle que eu vou. Quando o fardo está pesado, quando eu me sinto sobrecarregado, quando minha alma está abatida, é isso que você tem feito? Você tem buscado refúgio em Deus? Ana buscou a solução na pessoa certa. Deus. Você tem buscado a solução na pessoa certa? Procure colocar-se no lugar de Ana. Ela casada com um homem que a amava, ela não conseguia ser mãe. A cultura popular dizia, você é amaldiçoada por Deus, Deus não ama você, alguma coisa está errada na sua vida. Ana sabia do coração dela, ela sabia que ela amava a Deus e ela não conseguia entender. Você já viveu momentos assim em que você não tem todas as respostas para todas as perguntas que vêm à sua mente, ao seu coração? Nós humanos somos limitados, nós não temos todas as respostas. Mas sabe, essa Ana que estava com o coração aflito, que não tinha todas as respostas, ela derrama sua alma diante do Senhor, ela sabia de uma coisa, que o seu Deus era o Deus do impossível.
Você acredita nisso? Você acredita que o seu Deus é o Deus que faz milagres, é o Deus que vai além do que humanamente é possível ser feito? A sua mãe é uma mulher que ama e teme a Deus e que crê no Deus do impossível? Se você tem uma mãe, tem o privilégio de ter uma mãe que ama o Senhor e que crê no Deus do impossível, louve a Deus agora. Fale com ela no dia de hoje e diga: muito obrigado pela marca que você deixou na minha vida, pelo que você compartilhou comigo de verdade existencial que transforma a minha maneira de ver a vida. Talvez você tenha sido criado num lar onde a sua mãe não ame e tema a Deus. Eu quero desafiar você a olhar em volta, olhar irmãs que tenham a idade da sua mãe e que possam servir de inspiração para você. E dessa maneira você pode olhar a marca de fé na vida de alguém e dizer: essa pessoa pode me ensinar a esperar o impossível, porque Deus pode todas as coisas. Aprender com as nossas mães é um grande desafio de vida. Aprenda com ela, aprenda e deixe que o Deus da sua mãe se transforme no seu Deus. Se a sua mãe já é falecida, como é o meu caso, minha mãe já é falecida, honre o nome dela, contando para alguém sobre a fé que ela tinha. Minha mãe era uma guerreira, era uma mulher de fé. Quando nós perdemos o meu irmão num acidente de carro, ele com 23 anos de idade, aquilo marcou a minha vida. Ver a maneira lúcida com que a minha mãe chorava e continuava confiando no Deus do impossível. Ela não sabia, não tinha todas as respostas, mas ela sabia em quem ela tinha crido. Isso marcou a minha vida. E quando eu estou contando isso para vocês, sabe por que eu faço? Eu quero honrar a memória da minha mãe. Se você não tem mais a sua mãe com você, conte para alguém hoje algo que honre a memória da sua mãe. Faça com que as pessoas digam: glória a Deus pela vida dessa mulher que esteve entre nós. Ana, no seu relacionamento com Deus, fez o que nós fazemos. Veja o versículo 11. Ela fez um voto ao Senhor, na angústia da alma. Quando nós nos encontramos com Deus, quando levamos nossos impossíveis para Deus, Deus trabalha em nós, Deus nos confronta com outras alternativas, outras possibilidades. Talvez ela nunca tivesse pensado nisso. E ela diz: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Porque ela derramou a sua alma diante do Senhor, porque ela abriu o coração. Ela deu espaço para Deus falar, mostrar alternativas. E de repente ela diz: Deus, será que meu filho pode ser um servo no templo do Senhor? Deus, será que meu filho pode ser um sacerdote? Senhor, se eu for agraciada nesse pedido que eu faço, eu o consagrarei ao Senhor. Não há como nos encontrarmos com Deus sem fazer votos a Deus. É por isso que sempre no final do culto, nós convidamos você para ficar de joelhos, levantar a mão, ou vir à frente. Lembra disso? Porque nós sempre temos que dar uma resposta à palavra de Deus. Não é possível ouvir a palavra de Deus e dizer: bonito, me levantar e ir embora para casa. Não. Não, a palavra de Deus é a espada que penetra no mais profundo do nosso ser. E nós precisamos deixar que essa espada penetre, nos transforme, e aceitando novos desafios, façamos votos, renovemos votos,
Tomemos decisões que vão transformar a nossa maneira de ser. Qual a angústia da sua alma hoje? Qual é o seu impossível? O que o impede de desfrutar o melhor de Deus para você? Eu queria falar com as mães. Existe uma angústia no coração, existe um impossível na sua mente de mãe. Eu queria convidar as mães para se colocar de joelhos agora. Você pode fazer isso? Você que é mãe, por gentileza, coloque-se de joelhos onde você está. E nós vamos ter um tempo de oração. Eu vou pedir que você que está próximo de uma mãe, que você estenda a mão na direção dela. E dessa maneira você está pedindo que Deus estenda a sua mão, abençoando essa mãe. Deus, o Senhor conhece o coração dessas irmãs queridas que estão aqui entre nós. O Senhor conhece a angústia da alma, o Senhor conhece a alegria, o Senhor conhece a tristeza, o Senhor conhece as aspirações, os sonhos, os desejos. E é em nome de Jesus que nós clamamos. Pedimos que o Senhor esteja abençoando essas tuas servas. Eu quero convidar você que está aí na internet, você que está participando do culto, se ajoelhe na sala da sua casa, pare tudo o que está acontecendo aí. Coloque-se de joelhos e ore também. Nós queremos orar pedindo a bênção do Senhor sobre você, mãe, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus esteja concedendo os desejos do seu coração. A palavra diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. E é isso que nós te pedimos, Pai amado, que o Senhor venha atender a prece de cada uma dessas irmãs queridas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós cremos num Deus que faz milagres. Você crê num Deus que faz milagres? Diga amém. Porque nós cremos num Deus que faz milagres, nós podemos olhar essa experiência de Ana e dizer: isso parece a minha vida, parece a história da minha vida. Ali no versículo 18, ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu, seu rosto já não estava mais abatido. No dia seguinte, eles se levantaram, adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Eu o pedi ao Senhor. Ela orou com a expectativa de um milagre. Nós podemos aprender com Ana. Orar com a expectativa do milagre, do mover de Deus na nossa família. Sabe por quê? Porque os nossos impossíveis são possíveis para Deus. Você crê nisso? Os nossos impossíveis são possíveis para Deus, sem revolta, sem acomodação. Mas quando nós vamos diante de Deus e nós derramamos a nossa alma diante de Deus, como Ana fez, nós damos a oportunidade para que o Espírito de Deus trabalhe na nossa mente, nos mostre novos caminhos, nos conforte, nos direcione, nos dê ânimo para perseverar, para não desistir. No Espírito do Senhor Ele age, e Ele age conforme Ele quer. Você acredita nisso? Nós temos 2 filhos que são 2 milagres. Nós tínhamos perdido 2 bebês, e finalmente chegou o Fernando, mas quase perdemos. Aí ele teve que fazer repouso absoluto, quase durante um mês. Mas ele veio como bênção, como esses bebês aqui, presentes de Deus para nós. E depois queríamos mais um filho, e não foi fácil. E o segundo milagre é Heloísa, presente de Deus. Amada Heloísa. Os 2 filhos, resposta de oração. Você tem visto milagres de Deus na sua vida? Você tem visto milagres de Deus no seu casamento? Nós vimos recentemente a restauração de um casamento de pessoas que nós amamos muito,
Milagre de Deus. Você acredita que Deus pode restaurar casamentos? Amém? Você acredita que Deus pode fazer um milagre na sua família? Deus faz milagres ao nosso redor. A futura mãe, Ana, ela sabia que Deus era o seu refúgio e sabia que Deus fazia milagres. Você já descobriu isso? O que você precisa apresentar hoje diante de Deus, que aos olhos humanos, segundo a razão humana, é milagre? O que você precisa colocar diante de Deus, que você diz, se Deus não fizer, eu não sei como isso vai ser resolvido. Um novo emprego? A conversão de alguém? Uma cura física? Relacionamentos restaurados? Um texto muito conhecido nosso, eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos ler Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ana pediu e Deus respondeu. O nome Samuel significa pedido de Deus. O grande profeta nos tempos do rei Saul, do rei Davi, criado na cidade de Siló por Eli, Samuel foi o seu sucessor. O nosso Deus faz o inesperado quando nós o buscamos, quando nós temos uma atitude semelhante a de Ana. O que eu estou desafiando você é você se colocar no lugar de Ana e dizer, essa atitude que Ana teve, eu quero ter hoje. E você volta para o seu lugar, e você volta para a sua vida e diz, eu quero aquela atitude de Ana. Eu quero aprender a derramar a minha alma diante do Senhor, as minhas angústias, lançando sobre Ele toda a minha ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Não pare de orar na véspera da resposta. Já imaginou se naquele ano Ana dissesse, eu não vou no templo, eu não vou adorar. Se ela dissesse, cansei de pedir, não vou pedir mais. Ela continuaria vivendo a vida dela, com as mesmas limitações que ela sempre teve. Ela não teria experimentado o poder de Deus. Não pare de orar na véspera da resposta. Deus responderá. Confie e espere o tempo certo de Deus. Amém? Você tem certeza disso? Levante a mão. E é porque nós estamos esperando o tempo certo de Deus que nós perseveramos. Mamãe, seus filhos precisam ouvir você orando, saber que você ora, saber que você busca. Eles precisam viver com essa segurança de que você ora por eles, porque você ora com eles. Ana marcou a vida do seu filho, embora ela tivesse levado Samuel e deixado no templo. Samuel ficou no templo e ela voltou para casa. Ela tinha consagrado ele foi criado por Eli. E ela foi para casa. Mas é impressionante como essa mulher, mesmo à distância, encontrando-se com o filho uma vez por ano, ela conseguiu marcar a vida dele. Ela conseguiu abençoar esse filho. Dê uma olhadinha no versículo 24. Depois de desmamá-lo, levou um menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e ela lhe disse, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era esse o menino que eu pedi, e o Senhor concedeu-me o pedido, por isso, agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicada ao Senhor. E ali ela adorou, ela entregou o seu filho. Sabe por quê? Não conte para esses pais que vieram aqui, mas eles não controlam a história desses bebês. Quem tem filho adulto já descobriu isso. Nós criamos os filhos para a vida. Criamos os filhos para serem discípulos do Senhor na sociedade. Nós não os criamos para nós.
os filhos não pertencem a nós. Essa história de Ana é uma grande parábola, é uma grande ilustração do que é ter filhos. Eles estão conosco, não sabemos por quanto tempo, não é verdade? Mas a palavra deixa muito claro que Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e por isso Ele concedeu esses filhos para nós. Que privilégio! É interessante porque no versículo 11 diz que Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir ao Senhor sob a supervisão de Eli. E no 3,19, no mesmo 1 Samuel, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Ele estava lá, mas existia uma conexão com aquela mãe. Sabe por que Dia das Mães é o dia em que o comércio mais vende depois do Natal? Ai de você, se você não dá um presente para a mamãe. Existe uma conexão especial. Nós, homens, nós nunca teremos o mesmo tipo de conexão com os filhos que as mães têm. E isso não é bom nem ruim, é simplesmente diferente. Porque os filhos não cresceram no nosso ventre. As mães tiveram uma conexão pelo cordão umbilical com os filhos que era de sobrevivência. Quando você para pensar no que Deus faz na gestação de uma criança, duas célulazinhas lá se encontram e elas começam a crescer e se multiplicar, e de repente uma célula diz: eu vou ser cérebro. E a outra: não, vou ser dedão do pé. Aí a outra vira e diz: eu quero ser fígado. Meu sonho sempre foi ser fígado. Aí uma outra célula diz: eu quero ser olho. E aquele ser vai se formando na multiplicação daquelas células. Gente, isso é milagre. E esse ser que está sendo formado ali, ele não é simplesmente uma criatura física. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E esse ser nasce como presente de Deus para os pais. E o objetivo de Deus é que os pais preparem esse ser para que ele possa crescer e ter filhos dele, que possam ter filhos dele, e que tanto esse pai quanto esse filho, esse neto, amem e temam a Deus. Nesse Dia das Mães, você vai passar na casa da sua mãe, você vai telefonar para sua mãe, você vai fazer alguma coisa. Se você não pode entrar na casa dela, você fica na grade, mas alguma coisa você tem que fazer. Nem que se for encomendar iFood, mas faça alguma coisa. Existe um vínculo especial entre filhos e mães, e nós temos que valorizar isso. Como eu já falei, se sua mãe é falecida, honre a memória dela de alguma forma. Mas sabe, nós temos que entender essa dimensão, porque fica mais fácil perceber como as mães nos marcaram com seu amor, como elas marcaram as nossas vidas com as suas ações. Versículo 18 e 19 do capítulo 2 nos diz assim: Samuel, contudo, ainda menino, ele ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Uma vez por ano, Ana levava uma túnica para o menino. Numa época em que as pessoas não tinham aquele guarda-roupa que você tem. Sabe aquele? E que hoje cedo você não sabia que roupa colocar? Sabe por que você fica em dúvida de que roupa você coloca, né? É porque você tem muito. Se você tivesse só uma calça, uma camisa e um casaco, você ia acordar de manhã e você ia fazer o quê? Colocar a calça, a camisa e o casaco. Naquela época as pessoas só tinham a roupa que elas vestiam praticamente. E anualmente,
aquela mãe trazia uma túnica para o Samuel. E o Samuelzinho ficava esperando. Ele sabia que era naquela época em que os peregrinos vinham para adorar. Eu fico imaginando Ana na casa dela dizendo, será que ele cresceu muito esse ano ou cresceu pouco? Quem sabe ela pedia a vizinhos que passassem por Jerusalém para ir lá dar uma olhadinha no Samuel. Qual é a altura dele? É por aqui? Para ela poder medir a túnica que ela estava fazendo. Mas ela levava. Ao longo do ano, Samuel usava aquela túnica, e aquela túnica era uma memória do quê? Do cuidado da sua mãe. Você percebe? A marca que ela deixou na vida do Samuel com cuidado, ninguém obrigou ela a fazer isso. Ela vinha todos os anos. Eu fico imaginando a alegria dela em adorar a Deus com Samuel. Talvez pulando no colo um pouco no começo, né? Depois já mais comportado. Depois um adolescente. Mais tarde um jovem que já ajudava Eli nos ofícios. E ela ali adorando a Deus junto com seu filho. Não é gostoso, mamães? Está adorando a Deus com seus filhos? Isso é presente de Deus. E isso fica na memória dos filhos, são marcas que ficam. A minha mãe adorava a Deus. Samuel tomou uma decisão. Ele decidiu valorizar a fé transmitida pela sua mãe. Talvez você não seja tão consagrado quanto a sua mãe. Talvez você não ore tanto quanto a sua mãe. O desafio de hoje é que você olhe para essas marcas de bênção que sua mãe deixou na sua vida e você celebre o Dia das Mães dizendo, Deus, muito obrigado. E quem sabe você vai dizer para sua mãe, muito obrigado porque aquele dia, aquelas palavras que você me disse na véspera daquela prova, naquela minha crise de término de namoro, naquela crise conjugal, a senhora foi tão usada por Deus. Fale para sua mãe. Compartilhe com ela como ela abençoou você, ver você tão guerreira, como marcou a minha vida. A minha mãe era muito guerreira, muito guerreira. E é muito interessante porque o sonho dela era ter casa própria. E normalmente acontece isso no casal. Um quer muito ter casa própria e o outro está pouco ligando. E o meu pai não fazia nenhuma questão de ter casa própria. Ele queria morar de aluguel até morrer. E a minha mãe orava, e ela pedia. E eu me lembro que ela pedia, Deus, me dê casa própria num bairro cheio de telhadinho novo. Na realidade, ela queria uma casa nova, ela não queria comprar uma casa velha. E Deus concedeu isso. Ela construiu a casa, junto com meu pai. A casa onde os filhos terminaram de ser criados, todos os netos foram criados, e nós já tivemos bisneto morando nessa casa. Marcas de uma mãe na vida da gente. Na minha vida, quando às vezes eu penso em deixa para lá, eu me lembro disso, eu digo, não, vamos lutar. As coisas não acontecem por acaso. Qual é a marca que a sua mãe deixou na sua vida? Diga para ela. A maternidade é uma experiência paradoxal, gente. As mães precisam ter retorno da gente. Porque às vezes a sensação que elas têm é que elas nadaram e não chegaram na praia. Não é verdade, mamãe? Todo o meu esforço não deu em nada. É por isso que elas precisam ouvir de nós, filhos, como todo o esforço e trabalho delas deu resultado sim. Elas abençoaram sim. Nesse Dia das Mães, procure sua mãe e diga para ela como ela marcou a sua vida. Ana enfrentou a crise com oração. Ela derramou a sua alma diante do Senhor. Ela colocou seus filhos em oração.
Porque ela entendia que para vencer as batalhas e as lutas da vida é só com oração. E a gente sempre pensa que lutas e batalhas são coisas imensas e existenciais, né? A minha mãe gostava muito de passar roupa. A minha esposa odeia passar roupa. A Ede faz muita coisa. Põe roupa para lavar e botou água na frente, ela está feliz da vida. Se é para limpar coisa... Mas ela não gosta de passar roupa. E não tem certo ou errado. A minha mãe amava passar roupa. Então, como sogra, de vez em quando ela chegava lá em casa, ela pegava o ferro e passava a roupa. Mas só que nem sempre ela ia, né? Sogra não pode estar na casa do filho o tempo todo. Deus colocou no coração da Ede de passar roupa, transformando o passar roupa no momento de oração e intercessão. E isso transformou aquela experiência que ela tinha, que era uma coisa que ela não gostava, que era pesada. Então, conforme ela passava a roupa, ela orava pela pessoa. E aí a gente faz isso até hoje. Ela ora pela pessoa que ela está passando a peça. Ela passa a minha camisa, ela ora por mim. E tem que orar muito por mim mesmo. Ela passava uma roupa do Fernando, ela orava pelo Fernando. Passava uma roupa da Heloísa, orava pela Heloísa. E ela transformou aquilo que ela não gosta em algo que abençoou. Esse é o desafio, mãe. Como é que você transforma os desafios da vida em momentos para abençoar? Para que as marcas sejam positivas na sua vida e na vida daqueles que você está criando. Sabe aquela criança que não dorme? Alguém já teve um filho que não dorme? Quando ele estiver dormindo, vai até o quarto e ore impondo as mãos. Para que o dormir não seja só uma coisa ruim na relação de vocês. Seja uma marca da presença de Deus. Nós pais somos desafiados a apoiarmos as mães para que elas possam deixar marcas na vida dos nossos filhos. Ana tem um canto dela no capítulo 2. Eu queria que nós lêssemos juntos 2 versículos desse canto, na linguagem de hoje, mas que tem um significado muito especial. Pensando em toda essa história dela, e eu queria que você dissesse, mas esse também pode ser o meu canto. Eu também posso ter essa experiência. Vamos ler juntos? Então Ana orou assim: o Senhor Deus encheu o meu coração de alegria. Por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Amém? Esse pode ser o seu canto de alegria, de vitória. Eu tenho 3 desafios para você, mãe. 3 desafios que podem ser aplicados para nós, que somos pais, somos filhos. Como Ana, você decide derramar as suas angústias diante do Pai Celeste? Usando a experiência dela, você pode dizer, eu quero viver isso. Eu quero viver algo semelhante. Quem decide fazer isso? Levanta a mão. Amém. Eu creio em milagres. Você crê em milagres? Eu decido dar um passo de fé. Você crê em milagres? Levanta a mão. Talvez seja um passo de fé imenso, talvez seja um passo de fé pequeno, mas você depende do Deus do impossível para que isso aconteça. Como Ana, eu decido marcar a vida das pessoas, assim como ela marcou a vida de Samuel. E eu vou marcar com fé e com o amor de Deus. Você decide fazer isso? Marcar a vida das pessoas? Você pode se colocar de joelhos? Vamos orar todos nós? Você que está aí na internet, coloque-se de joelhos mais uma vez. Nós vamos orar encerrando, consagrando nossas vidas ao Senhor.
Pai Celeste, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe das nossas lutas. O Senhor sabe do quanto nós necessitamos do Senhor. Nós oramos por esses que estão aqui, aqueles que estão pela internet. Nós oramos, Senhor, para que cada um de nós possa ter liberdade para derramar a alma diante do Senhor. Ansiedades, preocupações, dúvidas, frustrações, desejos, sonhos. Ó Deus, o Senhor é o Deus que ouve, que atende, que responde. E nós nos colocamos diante do Senhor como Ana fez. Diga ao Senhor o que existe no seu coração, que precisa ser apresentado a Ele hoje, agora, nesse momento. Diga isso ao Senhor. O Senhor ouviu, Pai. Essas são as orações dos teus filhos, que confiam no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, nós cremos em milagres, nós cremos na intervenção sobrenatural do Senhor nas nossas vidas e na vida daqueles que amamos. E a nossa oração sincera, Senhor, é que o Senhor venha agir em nós e usar nossas vidas para impactar, para marcar a vida dessas pessoas que nós amamos, os nossos familiares. Ó Deus, assim como Ana impactou a vida do seu filho, que cada mãe, cada pai aqui presente possa deixar marcas de bênção, de fé, de amor na vida dos seus filhos. É a nossa oração, Senhor. E nós a fazemos no nome de Jesus. Amém.